E o tema da mensagem é: o Deus de paz esmagará Satanás. Mas é estranho, porque o certo não seria o Deus de guerra esmagará Satanás? Não teria que ser o nosso comandante, o nosso general, o Senhor dos exércitos esmagará Satanás? Porque esse texto fala que o Deus de paz, porque Ele é o príncipe da paz, e Ele nos dá paz. Nos momentos de guerra, nós temos que estar em paz. Imagine a situação de Davi. A família foi levada cativa, foram levados sequestrados. Imagine você chegando em casa depois de um dia de trabalho. Você chega na sua casa e da esquina você já começa a ver um fogo, uma fumaça. Onde tem fumaça tem fogo. Você vai se aproximando, vai perguntando o que está acontecendo. Quando você chega na frente da sua casa está queimada. E os vizinhos dizem: o inimigo passou por aqui, o inimigo entrou em tua casa, o inimigo tomou a sua mulher e os seus filhos e o levou. Os seus filhos, a tua família foi sequestrada e a tua casa queimada. O que você faria de imediato? Sairia correndo, chamaria a polícia, o bombeiro? Eu lembro que acompanhava a história de um apóstolo muito conhecido na nação, e a casa dele começou a receber ameaças. E ele fala que em uma das ameaças, o celular dele toca, e era uma quadrilha que estava matando alguns pastores, algo terrível, e o celular dele toca, e quando ele atende o celular, uma das pessoas daquela quadrilha diz: lembra de mim? Ele já sentiu um frio na barriga, ele contando o testemunho, e ele diz sim, e ele fala: eu estou com a sua filha aqui agora. Ele diz que depois de várias ameaças, ele recebe esse telefonema, e essa pessoa, de forma sarcástica, faz mais uma ameaça, e agora diz que está com uma das suas filhas. Diz: a sua filha que foi para a escola, que está em tal escola, ela saiu hoje de manhã para ir para tal escola, mas eu estou com ela aqui agora. Ele diz que ele desligou o celular, saiu correndo, deixou o celular, que nem pegou um táxi, que nem lembrou de nada, saiu correndo para a escola, e correu vários quilômetros até a escola. Muitas vezes, quando lemos um texto sagrado, não conseguimos dimensionar o que a pessoa está passando, não conseguimos dimensionar um conflito, não conseguimos dimensionar um ataque do inimigo. Mas eu gostaria que você pensasse, que você imaginasse. Imagine você chegando em casa, a sua casa queimada, e a sua esposa e os seus filhos sequestrados nas mãos do inimigo. A palavra diz que Davi, ele se fortaleceu em Deus, ele chorou, e os seus homens choraram, e choraram até não terem mais força, não tinham mais força nem para chorar. E quando não tinham mais força para chorar, os valentes de Davi queriam apedrejá-lo, porque todas as mulheres e todos os filhos tinham sido levados cativos. Todos os seus valentes estão falando em apedrejá-lo, e Davi vai se fortalecer em Deus. E eu gostaria que você tivesse isso em mente. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o Deus de paz, e não é o Senhor da guerra. Ele é príncipe da paz, ele nos dá a sua paz, a paz que o mundo não tem. O seu reino é de alegria, é de paz, de alegria e de justiça. No momento difícil, no momento de angústia, de conflito, em que o inimigo se levanta, busque o Deus da paz. Busque o Deus da paz. Hoje se fala muito de guerra, de quarto de guerra. Uma vez uma pessoa disse para mim: Marcos, faça na sua casa um quarto de guerra. Eu falei: Deus me livre, já tem tanta guerra, já tem tanta crise,
Já tem tanta guerra. Você acha que eu quero mais guerra? Você acha que eu quero trazer guerra para minha casa? Eu quero o príncipe da paz. Eu quero a paz que o mundo não tem. Ao invés de entrar na minha casa e me trancar num quarto de guerra, eu quero entrar na minha casa e encontrar o príncipe da paz. Eu quero encontrar na minha casa um oásis no meio do deserto. Eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Eu não quero que a minha casa seja um lugar de guerra, um lugar de conflito. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz, um lugar em que o príncipe da paz reine, em que a bênção da paz seja derramada, e a paz que o mundo não tem, que eu não encontro em nenhum outro lugar a não ser no príncipe da paz e na sua casa. A paz não é a ausência de conflitos. Quando se fala de paz, as pessoas logo pensam em não ter nenhum problema, em não terem nenhum conflito. Não, nós teremos conflitos, nós teremos aflições nesse mundo, mas o nosso Deus, Ele é o príncipe da paz. Davi, no meio dessa guerra, no meio desse conflito, ele se fortalece em Deus, ele se fortalece no Senhor da paz, no príncipe da paz. Sabe, há um tempo atrás teve um concurso, e as pessoas deveriam desenhar a paz, e muitos desenharam, pintaram, e queriam representar a paz, e muitos desenharam flores, jardins floridos, desenharam a praia, a beira da praia, mas o desenho, a pintura que ganhou o prêmio, era um ninho sobre as rochas, e aquele ninho sobre as rochas tinha filhotes, e a mãe com as suas asas abertas, protegendo os seus filhotes de uma chuva torrencial. Aquela foi a melhor representação da paz, porque a paz não é a ausência de conflitos, a paz não é a ausência de tempestade, a paz não é a ausência de trevas. E aquele ninho sobre a rocha, com os filhotes debaixo das suas asas e uma chuva torrencial, foi a melhor representação da paz. Nós só encontramos a paz quando estamos sobre a rocha. Nós só encontramos a paz e só vivemos em paz quando estamos debaixo das asas do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. No momento da angústia, no momento de crise, corra para o Senhor, se fortaleça no Senhor. Primeiro, é o Deus de paz e não é o Senhor da guerra. Segundo, paz não é ausência de conflitos. Toda vez que você estiver passando por um conflito, traga em memória essa imagem do ninho sobre a rocha e os filhotes debaixo das asas. É a melhor representação de paz. Terceiro, existem dois tipos de conflitos: os seus e os de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo um conflito e só existem dois tipos de conflitos, só existem dois tipos de problemas, só existem dois tipos de guerra: os seus problemas e os problemas de Deus. E agora eu vou começar nesse tópico, eu vou falar sobre o primeiro problema, e nós vamos encerrar com o segundo problema, que é o problema de Deus. O primeiro tipo de problema é o seu problema, é o seu conflito, e o segundo é o conflito de Deus. E geralmente as pessoas, elas estão em seus problemas, em seus conflitos, em suas próprias guerras. E sabe qual é o problema? É que quando você entra num conflito que você gerou, Deus não está nesse conflito. Esse conflito vai tirar a sua paz. Esse conflito e essa guerra vai roubar a sua paz, vai roubar o seu sono. E as pessoas parecem especialistas em criarem conflitos. Criam problemas na família, criam problemas no trabalho, criam problemas na igreja, criam problema com os amigos. E toda vez que você tem um conflito que é seu,
você vai perder a sua saúde, você vai perder a sua paz, você vai perder dinheiro, você vai perder amigos, e muitas vezes perde a vida, e muitas vezes pode até perder a salvação. Será que você não está vivendo um conflito que você gerou? Porque se você estiver nesse conflito, não adianta você dizer, Deus vai me honrar, essa pessoa vai saber quem é o meu Deus. Porque se você gerou esse problema, é bom que você saia rápido dele. As pessoas dizem, eu dou um boi para não entrar em uma guerra, em um conflito, mas eu dou uma boiada para não sair. É melhor você pagar o preço, e ainda que seja uma boiada, ainda que seja duas, saia logo desse problema. Porque esse problema vai roubar muitas coisas suas. Esse problema vai levar muitas coisas suas. Vai tirar a saúde, a paz, a tranquilidade, o seu sono. Vai fazer você perder dinheiro, perder emprego. Por isso, se você entrou numa guerra, e essa guerra não é de Deus, saia dela. Peça perdão. Perdoe, mas saia dessa guerra. Sabe, quando eu olho e estudo a história dos grandes reis de Israel, tem 2, 3 reis que eram grandes, fizeram grandes coisas, fizeram coisas especiais, eram inteligentes, eram bons reis, criaram, abençoaram o povo, mas de repente entraram numa guerra que não era deles. Foram convidados para uma guerra, ficaram sabendo de uma guerra e foram em direção à guerra. E mesmo Deus usando profetas e dizendo, esta guerra não é minha, esta guerra não é sua, não entre nessa guerra, saia dessa guerra. Eles foram para essa guerra, se envolveram em guerras e foram flechados em uma guerra e morreram em uma guerra. Grandes reis, homens bons, homens sábios, homens que eram uma bênção para Israel, mas que quando foram convidados para uma guerra, ao invés de consultarem a Deus, não consultaram e foram para a guerra. E não era a guerra de Deus, mas era a guerra deles. Foram convidados. Quantas vezes somos convidados para nos metermos, para darmos a nossa opinião? O que você acha sobre isso? Me ajuda aqui nesse problema. Se esse problema não é seu, não se meta. Se não foi Deus que enviou esse problema e esse conflito, não se meta. Saia desse problema, saia desse conflito, não dê a sua opinião, não ajude ninguém, saia desse conflito, antes que seja tarde, porque a história conta, que grandes homens e mulheres, foram convidados para a guerra, e se envolveram em guerras, que Deus não tinha enviado, e morreram. Saia desse problema, saia desse conflito. O primeiro tipo de conflito são os nossos, e esses só nos levam à perdição. E nós vamos ver depois os conflitos de Deus, porque Deus envia conflitos, porque só tem um jeito de crescer e prosperar, vencendo conflitos. As pessoas querem crescer, mas para crescer dói. Mas se você quer crescer, se você quer prosperar, você tem que vencer a dor. É melhor a dor do crescimento do que a dor de estar parado, de estar estagnado, de estar sempre do mesmo jeito. É melhor a dor de ter que acordar cedo, trabalhar e fazer faculdade à noite, do que estar sempre do mesmo jeito, sempre na mesma situação, sempre ganhando o mesmo salário. É melhor a dor do conflito que Deus enviou, é melhor a dor para o crescimento do que a dor de estar do mesmo jeito e sempre na mesma situação. Quarto ponto, autoavaliação. Gostaria que agora você se avaliasse. Você já viu se essa guerra é sua ou se é de Deus? Se você se meteu em um problema, se você foi convidado, se você se meteu nesse problema, ou se esse problema é de Deus. Mas agora eu gostaria que você avaliasse a sua paz, porque quando nós nos autoavaliamos, a paz é proporcional ao sono. Os nossos problemas roubam o nosso sono. Você tem dormido bem à noite?
Não adianta você dizer, não pastor, eu estou em paz, mas se você não tem conseguido dormir 8 horas por noite, se você não consegue dormir cedo, você não está em paz. Porque a primeira coisa que um problema toca, a primeira coisa que um problema rouba é o nosso sono. E roubando o nosso sono, ele rouba a nossa paz. Esse conflito tem roubado o seu sono? Se esse problema tem roubado o seu sono, ele não é de Deus, ele é seu. Se você não tem conseguido dormir à noite, esse conflito tem roubado a sua paz e o seu sono. Quantos lembram de Jesus no barco, no meio de uma tempestade? Aquela tempestade acordou Jesus? Jesus acordou por causa da tempestade? O vento estava tão forte e as ondas estavam enchendo o barco, e por causa disso Jesus acordou? Jesus acordou por causa do vento? Jesus acordou por causa da tempestade? Jesus acordou porque o barco estava enchendo de água? Sabe o que acordou Jesus? Foi a incredulidade dos discípulos. Nenhum problema pode roubar o seu sono. Nenhum problema, nenhum conflito, nenhuma crise, nenhuma tempestade pode roubar o seu sono. Não permita que nenhuma crise roube o seu sono. O que acordou Jesus não foi a tempestade, foi a falta de fé dos discípulos. Tem muitas pessoas que me despertam, que me acordam por causa da sua falta de fé. E nós precisamos aprender a exercer a nossa fé. A fé vem pelo... E sabe o que o diabo faz para que você não cresça na fé? Para que você não ouça? O inimigo coloca conflito entre nós. O pastor não me ama. O pastor não se preocupa comigo. O pastor não está vendo que o meu barco está afundando. Tem gente que liga para mim e diz: pastor, você não está sabendo não? Você não está sabendo não, pastor? Tem gente que me liga assim, manda mensagem assim: você não está sabendo não, pastor? Você não se preocupa comigo não, pastor? Você não está vendo que eu estou morrendo, pastor? Essas tempestades não me acordam. Eu durmo em paz. O que geralmente me acorda é a falta de fé de um discípulo. É a falta de fé. Não foi a tempestade que acordou Jesus. A tempestade não roubou o sono de Jesus. O que despertou Jesus foi a incredulidade. Creia em Deus e estará seguro. Os discípulos estavam crendo em Deus? Não. Por isso não estavam seguros. Eles estavam crendo no profeta? Eles estavam crendo em Jesus Cristo? Não. Por isso não prosperaram, não conseguiam chegar do outro lado. O diabo, ele vai querer tocar na sua fé, para que você não creia em Deus e você esteja sempre com medo. O diabo vai querer tocar na sua fé, para que você não creia na palavra que está sendo ministrada. E você não crendo na palavra que está sendo ministrada, você não prospera. Não permita que o diabo roube a sua fé. Não permita que ele coloque intriga, que ele coloque problema, que ele coloque caraminhola na sua cabeça, para que você perca a fé. Faça uma autoavaliação. Você realmente tem paz? Você realmente está bem? Você tem dormido 8 horas por noite? Você consegue dormir às 10 horas da noite? Porque o ideal é dormir às 10 horas, quando no máximo 11 horas da noite, e dormir pelo menos 8 horas. Você tem dormido 8 horas por noite? Ah não, eu não preciso disso, pastor. Eu não preciso dormir 8 horas. O meu corpo é diferente. É diferente. Só que você vai ver as consequências. Eu sempre falo, ou melhor, não vou nem falar que sou eu, vou falar que a ciência diz: não trabalhe à noite por mais de um ano. Se você tiver que trabalhar à noite, que seja no máximo por um ano, e depois volte a trabalhar de dia, e trabalhe 2 anos de dia, e se tiver que trabalhar de novo à noite, trabalhe mais um ano. Quem trabalha muito à noite não tem paz, não tem prosperidade. A palavra diz, e a ciência comprova,
A ciência comprova. Você não precisa crer em mim não, creia na ciência. Se o diabo colocou uma caraminhola na sua cabeça, não precisa crer em Deus, não precisa crer em mim, creia na ciência. A ciência diz que quem não dorme 8 horas, que quem não dorme à noite, não prospera. Faça uma autoavaliação, você realmente tem paz? A paz é proporcional ao sono. Quinta coisa que eu gostaria de destacar: creia na palavra de Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque certamente a alcançará, e tu libertarás. 1 Samuel 38. O que Davi fez primeiro? Chorou. Chorou até não ter mais forças. E quando não teve forças, ele não procurou um culpado, ele não procurou a quem matar, ele não procurou a quem apedrejar. Depois que ele chorou e não tinha mais forças, ele se fortaleceu em Deus. E ele se fortalece em Deus e consulta a Deus. Mas me fala uma coisa, não seria óbvio chamar a polícia se alguém sequestrou a tua casa? Sequestraram o teu filho, você está esperando o que para chamar a polícia? Davi vai consultar a Deus. Você está entendendo a diferença de quem vence uma crise? Davi, ele não quer entrar na sua guerra pessoal. Ele quer saber: Deus, essa guerra é sua. Essa guerra é sua, não é? Se essa guerra é sua, me responde, diga o que eu tenho que fazer. Ele não está se metendo em uma guerra. Deus enviou uma guerra. Ele estava quietinho no canto dele. Davi foi trabalhar e quando ele volta, sua casa foi destruída. Ele não se meteu em nenhum problema, ele não falou mal de ninguém, ele não se levantou contra ninguém, ele está vivendo a vidinha dele, está vivendo o plano de Deus para a vida dele. Quando ele chega em casa, ele não fez guerra com ninguém, foram procurar guerra com ele. Deus enviou essa guerra. Você está entendendo a diferença das guerras que nós nos metemos e das guerras que Deus envia? E aí ele chora até não ter mais força, vai consultar a Deus, e ele se fortalece em Deus, consulta a Deus, e ele pergunta a Deus: eu vou atrás dessa tropa? O Senhor está comigo? O Senhor vai na frente? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor responde: pode subir contra essa tropa, porque você vai vencê-los. Você não se meteu nessa guerra, mas essa guerra te procurou, e eu estou com você nessa guerra. Você vai vencer essa guerra. Essa é a diferença. O que tem de gente se metendo em conflito com o pastor. Ainda de domingo de manhã, eu peguei e falei: olha, Jesus, ele ungiu quantos apóstolos? Jesus ungiu e enviou 12 apóstolos. Quantos pastores Jesus levantou? Quantos pastores Jesus ungiu? Nenhum. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. E tem gente querendo se meter com o pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E tem gente dizendo que pastor é tudo igual. Você está dizendo que o seu Deus é igual aos outros. Tem gente querendo arrumar conflito com o pastor. Tem gente querendo arrumar conflito com o patrão. Tem gente querendo arrumar conflito com o pai, com o vizinho. Vira e mexe, está no meio de um problema. Parece que atrai conflito, parece que atrai rebelião. Davi não fez nada. Essa guerra procurou ele. Toda vez que você se meter numa guerra, toda vez que alguém te chamar para uma guerra, e você for para uma guerra que Deus não te enviou, se prepara, porque o prejuízo é grande. E se tiver sorte, sai dela vivo. Mas essa guerra não foi Davi que começou, e Deus está com Davi. Creia na palavra de Deus, consulte a Deus. Sabe, você acha que para tomar uma decisão do seu dia a dia, algo normal, simples, pequeno, não preciso consultar a Deus, eu já sei o que eu vou fazer. Consulte a Deus para as pequenas coisas, consulte a Deus para as grandes coisas, consulte a Deus para aquilo que é óbvio. Para nós é óbvio que Davi tinha que ir atrás dos seus filhos, os seus filhos. Fala para uma mãe que ela não tem que virar uma leoa para proteger os seus filhos. Mas pergunta para Deus antes:
Antes de você virar uma leoa para proteger os seus filhos, consulta a Deus antes. Porque ao invés de você se levantar como uma leoa para proteger o seu filho, às vezes você tem que se levantar como uma professora, como uma mãe que corrige com amor. Muitas vezes entramos em conflitos que não deveríamos. Faça uma autoanálise, creia na palavra de Deus. Sexto ponto: dê o de comer e beber ao necessitado. Deus fala para Davi: pode subir contra eles, porque você vai vencê-los. E Davi começa a se levantar, reúne os seus valentes, e ele vai lutar contra os inimigos, porque Deus falou: pode ir, eu te darei vitória. E ele está caminhando, e no meio do caminho ele encontra uma pessoa doente. Mas calma aí, meus filhos foram sequestrados. Quem é que tem cabeça para dar de comer a um doente? Quem é que com um filho sequestrado tem cabeça para ajudar um necessitado? Davi, ele está atrasado 3 dias. 3 dias atrasado. Os inimigos entram na sua casa, sequestram as suas mulheres, levam os seus filhos e as suas filhas, e eles estão adiantados 3 dias. Davi está atrasado 3 dias, e no meio do caminho, mesmo atrasado 3 dias, e com seus filhos sequestrados, Davi encontra uma pessoa doente, e Davi diz: deu de beber e deu de comer a ele. E aquele homem bebe e ele come, e ele volta às suas forças. Ele estava doente e ele se recupera. E Davi pergunta: quem é você? Da onde você é? E ele diz: eu sou egípcio. Eu sou servo de uma amalequita. E Davi diz: mas aonde eles estão? Aonde eles estão? Você está percebendo que muitas vezes você está dizendo: o meu problema é urgente, o meu problema é muito grave, o inimigo se levantou contra a minha casa, o inimigo fez a cabeça da minha mulher, o inimigo roubou os meus filhos estão nas drogas, estão na prostituição. No meio disso, Deus não falou para Davi cuidar do doente. Mas mesmo Davi atrasado, com a casa destruída e a família sequestrada, quando ele vê um doente caído, ele diz: vamos dar o de beber e vamos dar o de comer. Ele estava atrasado. Aquele homem recupera as forças, e eles conversam, e Davi e aquele egípcio fazem um acordo. É um acordo ganha-ganha. Tem gente que só quer ganhar, nem que eu tenha que ganhar e o outro perder, nem que para eu subir tenha que derrubar os outros, nem que para eu ir adiante eu tenha que puxar o tapete dos outros. Tem gente que vai indo adiante puxando o tapete, tem gente que vai subindo derrubando os outros. Davi faz um acordo com ele, e é um acordo em que Davi ganha e em que o egípcio ganha. O egípcio diz: vamos fazer o seguinte, eu te levo aonde eles estão, mas você não me entrega para o meu senhor, porque se você me entregar, ele me mata. E você não me mata. Não me entregue para o meu senhor e não me mata. Eles apertam a mão e diz: está fechado. Você me leva até lá, e quando você me levar até lá, você é um homem livre. Davi, no meio do seu grande conflito, ele cuida de uma pessoa doente, ele dá de beber, ele dá de comer, ele faz um acordo, aquele homem ajuda ele e ele liberta aquele homem. E a palavra diz que aquele egípcio o levou até o lugar. O que ia demorar 3 dias, o egípcio o levou de um dia para o outro. Sabe, essas pessoas que estão doentes no meio do caminho, são elas que vão te levar ao lugar certo. Sabe, essas pessoas que estão caídas, doentes, essas pessoas que pecaram, que hoje são servos, que são escravos do pecado, que estão na mão do inimigo, que o diabo fez de tudo, usou e agora jogou no caminho. Se você aprender a cuidar de pessoas, são essas pessoas que vão abrir caminho para você. São essas pessoas que vão te guiar pelo caminho certo. São essas pessoas que vão fazer você chegar mais rápido ao seu destino. Mas muitas vezes
estamos no nosso próprio conflito, gerando mais conflito, puxando o tapete, derrubando o irmão, porque eu estou com pressa. Você não sabe o que está acontecendo comigo? Mas Davi, ele cuidou. Você está aprendendo a resolver conflitos? Você pode estar numa situação muito parecida. A minha casa foi destruída. Talvez não queimada, mas destruída espiritualmente. Talvez os seus filhos estejam em casa, mas estejam presos à droga, à prostituição, à miséria. Talvez não seja uma esposa ou um filho, talvez seja um pai, uma mãe, talvez seja um amigo. Você está aprendendo a resolver conflitos? Saia dos seus conflitos. Aprenda a se fortalecer em Deus, a consultar a Deus e a viver as guerras de Deus.